Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos continuar aqui o estudo da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nós estamos no capítulo 14 e vamos retomar aqui o versículo 22 que a gente leu, né, na semana passada, mas só para pegar aqui o bonde. De sorte que as línguas são um sinal, não para os fiéis, né? Falar em línguas é um sinal não para aqueles que já estão em fidelidade com Deus, né? Já estão em conexão, mas para aqueles que estão desconectados, mas para os infiéis. E a profecia não é um sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Então ele está fazendo uma divisão aqui que coloca o falar em línguas mais como uma prova para aqueles que estão desconectados do que para aqueles que estão conectados. E a profecia é o contrário, porque a profecia ela já vem com muita clareza. Então ela já é uma conversa para quem está no caminho com Deus. Né? Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar e todos falarem em línguas e entrarem em doutos, né, pessoas desconhecidas, que não têm a profundidade desse conhecimento, ou infiéis, pessoas que estão assim afastadas de Deus, né? Elas não dirão porventura que estáis loucos? Né? Então é isso, assim, uma pessoa que não está acostumada com isso de falar em línguas, ela vê isso e fala, gente, isso aqui é loucura, né? Mas se todos profetizarem e algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido, de todos é julgado. Por quê? Porque está falando ali de uma forma que as pessoas possam compreender. E, portanto, os segredos do seu coração ficam manifestos, e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Ou seja, algumas vezes, essas profecias são feitas de tal forma que algumas coisas que só aquela pessoa sabia, o outro que mal conhece fala sobre aquilo, porque é uma informação que está vindo do plano espiritual e não da própria pessoa, e aí isso, né, faz com que ela acredite. Que farei, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, que faça-se tudo para a edificação. Que todas essas possibilidades, então, que seja falar em línguas, que seja conhecer os salmos, que seja conhecer o conteúdo, né, da palavra de Jesus, das ações de Jesus, que seja conseguir interpretar essas questões ou uma profecia, mas que tudo seja para edificar, para construir, nunca para destruir, nunca para expor, nunca para vaidade, né? E se alguém falar em língua desconhecida, faça-se isso por dois ou, quando muito, três, e por sua vez, e haja intérprete. Então aqui, essa tradução aqui também é um pouco difícil de entender, mas ele quis dizer assim, em outras traduções fica mais claro. Quando tiver, né, na comunidade gente que fala em línguas, que seja assim, duas ou três pessoas, e que tem alguém para interpretar. Né? Então aqui o Paulo ele é muito didático, né, muito prático. Então, se for para fazer, duas ou três tá bom, tá, gente? Não vai um monte de gente querer falar em línguas. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Então, aqui ele está questionando mesmo, assim, se isso de falar em línguas, de ter essa mediunidade, se precisa o tempo todo, né, estar sendo comunicado ali na igreja, que fique, né, com a pessoa e Deus. E falem dois ou três profetas, e os outros julguem. Então, em relação às profecias, ele também dá um limite, assim, ó, dois ou três tá bom, não precisa ser todo mundo, né? Mas se a outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. Porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Então, aqui ele está dizendo que isso de vir uma profecia, uma informação do plano espiritual, a gente precisa julgar, né? Precisa passar no filtro. E pode acontecer com qualquer pessoa. E ele vai dizer, ó, o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Então, a gente vê muito isso no espiritismo, né? A gente tem um médium, a gente tem os bons espíritos, mas os bons espíritos também dependem do médium. Se ele não fizer por onde ser um bom canal de comunicação, né, ele não vai poder cumprir aquilo que foi planejado. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos.
Então, essa também é uma frase em que ele conclui essa questão, né, das profecias e do falar em línguas, que é uma frase muito forte que resume muita coisa. Deus não quer que a gente fique confuso, que a gente fique brigando, né? Deus é um Deus de paz, como em todas as igrejas dos santos. Então, há muitos momentos que no nosso convívio, nos vários lugares onde a gente está, pode ser um ambiente religioso, mas é família, é trabalho, em que a gente discorda uns dos outros, né? Mas, lembrando que Deus nos encaminha para o amor, essa frase aqui de Paulo nos ajuda muito. Ele não é Deus de confusão, senão de paz. Há momentos em que nós temos razão, né? Alguma pessoa ali tem razão, mas ainda o grupo não está pronto para compreender. Então é preciso um processo. E sempre que a gente impõe rapidamente, é provável que haja confusão, né? E aí, às vezes, ao invés de conseguir contribuir, eu acabo, né, prejudicando. E aí leva mais tempo ainda para as pessoas se reconstruírem, né, ali nas suas ideias, enfim. Então é uma frase para a gente levar com a gente, né? Deus não é Deus de confusão, Ele é Deus de paz, né? Mas é isso, minha gente. A gente continua semana que vem.